São vários os fatores que interferem no ganho de peso e no gasto de energia do animal, inclusive o tamanho. Quanto maior, menor o ritmo metabólico. Nesse contexto, a alimentação é um dos fatores mais importantes. Saiba mais sobre o assunto na matéria de Renata Saturnino. Da desmama à puberdade é a fase em que os animais alcançam de 60% a 70% de seu peso adulto, entre 6 a 8 meses de idade. Cordeiros com cerca de 14 quilos, aos 60 dias devem ganhar 140 gramas dia para chegar aos 7 meses com 35 quilos. Nesta fase, é importante oferecer uma alimentação de boa qualidade que atenda às exigências nutricionais do rebanho. Normalmente, quando você trabalha com cordeiros, tem que se avaliar qual que é o índice de ganho esperado que você vai ter dentro do período. Normalmente, com maiores índices de ganhos, a exigência de energia, proteína e minerais aumenta, como também de vitaminas. Neste caso, somente alimentos de melhor qualidade. Subprodutos podem ser utilizados? Sim, subprodutos podem ser utilizados, não como a base principal. Mas nós temos uma vantagem muito grande de poder substituir ao milho, aos derivados do milho, aos derivados da soja, que são muito caros e podem onerar o sistema. Nesse caso, o que a gente preconiza é que perca-se um pouco no tempo de confinamento, mas ganha-se no ganho total. Por quê? Conseguimos aumentar a margem de lucro para o produtor. Seria essa a questão principal em se tratar de trocar alimentos tradicionais para alimentos alternativos que nós chamamos. O professor Irã Borges, da Universidade Federal de Belo Horizonte, desenvolve uma ampla pesquisa sobre a avaliação de forrageiras tropicais e resíduos agroindustriais para ruminantes. Ele ressalta que a alimentação começa no ventre da mãe. Principalmente quando você trabalha com cordeiros em confinamento. Por quê? Porque no cordeiro, para a produção de um cordeiro no ventre da mãe, você demora 5 meses, 150 dias. Para você terminar um cordeiro no confinamento, você pode trabalhar entre 90 e 120 dias. Ou seja, o animal permanece muito mais tempo no ventre materno do que no ambiente externo. E, consequentemente, um aspecto importante a salientar é que, em função da gemelalidade comum na espécie ovina, diferente do que acontece com os bovinos, mas também muito presente na caprinocultura, você tem a gemellalidade alta e isso implica em maior exigência na fêmea no terço final da gestação, ou seja, nos últimos 45 dias. Você não deve deixar que a fêmea emagreça muito nesse momento. Por quê? Fisiologicamente ela está preparada a mobilizar nutrientes seus para o feto. Ela vai perder condição corporal e isso implica em que quando ela parir, os fetos poderão ser de menor peso e a produção de leite da mãe menor, o que implicaria em maior mortalidade desses cordeiros até a desmama. A água é outro elemento importante na alimentação, representando 70% da composição do corpo do cordeiro. Somente em qualidade, mas em quantidade suficiente. É importante observar a água não só em questão de dureza, ou seja, minerais presentes na água, mas principalmente micro-organismos. Então a qualidade microbiológica da água é muito importante. Por quê? Porque toda vez que você promove grandes ganhos em produção de cordeiro ou qualquer outra espécie, há uma necessidade grande de ingestões de água grande para retirar do tecido justamente os produtos finais de metabolismo nessas células. Quais os cuidados com sal mineral? O sal mineral para ovino tem que ser específico para ovinos. Por quê? Você trabalhando com sal mineral de bovinos adaptado para ovinos, você corre sério risco de ter intoxicação por cobre. Os ovinos são sensíveis ao cobre, mas tem no cobre uma necessidade fundamental. Agora, o mais importante é que esse sal seja formulado para a espécie e não tente fazer adequação com sais que são destinados à espécie bovina. O aleitamento materno é importante nessa fase. Muito importante. O aleitamento materno, principalmente nas 3, 4 primeiras semanas, é fundamental. Por isso, todo e qualquer programa de desmame precoce tem que levar em consideração esse aspecto. Somente recomendamos desmame muito mais precoce quando compromete muito as condições reprodutivas, a condição de score corporal da mãe ou mesmo a inviabilidade do sistema de aleitamento natural. Professor, a base da alimentação é o volumoso, mas quais seriam os subprodutos mais indicados hoje? Dentre os subprodutos que a gente tem observado e avaliado na UFMG, que podem substituir ao volumoso, são os subprodutos, por exemplo, da pedúnculo de caju, que tem uma porção fibrosa alta, fibra digestível, e algumas outras frutas que podem ser incorporadas. Não substituir necessariamente todo o volumoso, mas parte do volumoso. Então, todo esse produto da agroindústria que tem altos teores de fibra, eles podem ser utilizados como fração em substituição ao volumoso. Do abacaxi, da própria mandioca, tudo isso pode ser utilizado como sucedâneos ou substitutos do volumoso. Professor, qual o conselho que o senhor dá hoje para o produtor que está iniciando na atividade e hoje
vai passar por essa fase do nascimento até o desmame, o abate. Com relação à alimentação, qual o conselho que o senhor dá? A primeira coisa, procure orientação técnica de alguém que esteja acostumado com a espécie. E a segunda seria buscar justamente alimentos na região que torna normalmente mais barato o sistema de arraçoamento. E, obviamente, não perder de vista, avaliar dois aspectos fundamentais, o desempenho da mãe e o desempenho das crias. Isso é importante. A mãe não pode perder condição corporal, ou seja, não pode emagrecer exageradamente a olhos vistos. E os cordeiros, em contrapartida, têm que estar sempre ganhando peso. Isso é reflexo de quê? Uma boa alimentação da mãe, uma boa produção de leite e, consequentemente, um bom desempenho dos cordeiros. Veja agora alguns mandamentos da boa alimentação. O importante é manter os animais em boa condição corporal durante o ano todo, nem tão magros, nem tão gordos. A boa alimentação só é eficaz se fizer parte de um bom manejo alimentar. Os alimentos precisam ser armazenados adequadamente antes de irem ao coxo. Pelo menos 50% da dieta deve consistir de forragem. Qualquer mudança na alimentação precisa ser feita gradualmente. É importante estabelecer uma rotina alimentar. Coxos e alimentos devem ser limpos. TV do Berro.